Felicidade completa na Terra, por enquanto, é impossível. Mas é possível uma felicidade relativa. A pergunta é: como? Olá, eu sou Clóvis Lima e este é um canal que traz reflexões sobre questões da vida, sobre a claridade do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Este é o quarto vídeo em que falamos sobre felicidade. Se você está interessado em acompanhar esta sequência de 5 vídeos, então não deixe de assistir desde o primeiro, se ainda não o fez. E compartilhe, se assim desejar. No vídeo anterior, nós apresentamos e comentamos a questão 920 de O Livro dos Espíritos, que trata da questão felicidade, da temática felicidade. Tem lá em O Livro dos Espíritos o título de Felicidade e Infelicidade Relativas. Por isso que no vídeo anterior nós colocamos Felicidade e Infelicidade Relativas, parte 1, porque comentamos a questão 920. No vídeo de hoje nós vamos apresentar e comentar a questão 921 deste livro, onde nós vamos mostrar, vamos apresentar e comentar o como realizar esta felicidade relativa, já que a felicidade completa na Terra, por enquanto, não é possível. Felicidade ou infelicidade e lei de Deus são coisas diferentes? São, mas tem tudo a ver. Por isso, antes de apresentarmos e comentarmos a questão 921, nós vamos lá para trás e ver o que contém, o que nos diz a questão 614 de O Livro dos Espíritos. Questão 614. Que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Note, lei natural, lei da natureza ou leis da natureza são leis de Deus, é lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, isto é, felicidade da criatura humana, do ser humano. E olha o que os instrutores espirituais nos dizem nessa resposta. Ele, o homem, a criatura humana, só é infeliz quando dela, da lei, se afasta. Então, a infelicidade da criatura humana é devida ao afastamento da lei dele, dela, da criatura. Então, a infelicidade da criatura humana não tem a ver com a atuação dos outros, ou das outras coisas, ou circunstâncias. É o afastamento da lei de Deus que causa a infelicidade da criatura humana. Questão 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas
Enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Esta é a pergunta feita por Allan Kardec aos instrutores espirituais. Veja que Kardec tem consciência de que a Terra será ainda um lugar em que a criatura humana será feliz, uma felicidade completa, ou pelo menos quase que completa. Mas, por enquanto, isso ainda não é possível. Só quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, será possível uma felicidade na Terra relativa? Felicidade relativa? Vamos ver qual é a resposta dos instrutores espirituais. Resposta: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Veja o que os orientadores espirituais respondem a Kardec. O homem é o obreiro da sua própria infelicidade, nos reportando a questão 614, quando se diz lá que a infelicidade do homem é devida ao afastamento da lei. Afastando-se da lei, ele comete males, que têm consequências nele mesmo. São os males que foram causados por ele mesmo, pelo afastamento da lei. A infelicidade é devida a ele, não é devida aos outros, ou às circunstâncias, às coisas. É o afastamento da lei dele. Estamos repetindo isso, dando ênfase nisso, porque muita gente culpa os outros, culpa as outras coisas pela sua infelicidade, quando não é assim. Isto não é verdade. E continuam os orientadores espirituais: praticando a lei de Deus, ele se forrará de muitos males. Ou seja, ele se livrará de muitos males. Muitos males. Nós vamos fazer uma síntese do comentário de Kardec. Kardec faz um comentário a respeito desta questão e da resposta dos instrutores espirituais. Nos seus comentários, Kardec faz uma analogia bem interessante. Ele diz o seguinte, mais ou menos: a pessoa que está compenetrada, a pessoa que é compenetrada do seu destino futuro, ou seja, aquela pessoa que sabe que esta vida, a vida na carne, é uma vida temporária, é passageira. Existe até um programa chamado A Vida é uma Passagem. A vida é uma passagem. É mesmo. A vida terrena é uma passagem. Ele sabe, isso se chama fé no futuro. Fé na existência da vida, da continuidade da vida. A pessoa que está compenetrada disso, sabe, sente, percebe que a vida aqui na carne é como se a pessoa estivesse numa estação temporária, com uma viagem que a pessoa está fazendo e se hospeda num lugar horrível, um lugar ruim, uma hospedaria ruim, mas sabe que aquilo ali é passageiro, que aquela viagem o está levando a um destino de bem-aventuranças, vamos dizer assim, um destino feliz. Então ela se conforma, ela até se alegra, poxa, isso é passageiro. E ele continua dizendo: muitos males
que acontecem conosco são devidos a nós mesmos. Tem causas nesta ou em existências anteriores. Por que eu disse muitos males? Há males que acontecem conosco e que não tem nada a ver com as faltas que praticamos nesta ou em existências anteriores. Mas esses males não nos fazem mal. Os males que nos causam males são os causados por nós nesta ou em existências anteriores. E ele nos diz, se nós remontarmos lá a primeira vez, vamos dizer, a primeira vez em que nos afastamos da lei, nós vamos verificar que de falta em falta, de consequência em consequência, nós vamos caindo em males, vamos caindo na desgraça. É por isso que nós chegamos na vida atual e vemos uma série de dificuldades pelas quais passamos. Muitas coisas ruins e muitas vezes, na maioria das vezes, muitas pessoas se revoltam. Ainda são as pessoas que ainda não têm consciência de que a vida aqui é uma passagem e que a maioria dos males que ela recebe são devidas a ela mesma. É interessante que no seu comentário, Allan Kardec pronuncia a expressão afastamento do caminho reto. Afastamento do caminho reto. Isso nos lembra uma palavra muito conhecida pela comunidade católica, ou melhor, comunidade cristã. É a palavra pecado. A palavra pecado vem do grego amartia. Amartia, que significa errar. Errar no sentido de errar o alvo. Quando você erra o alvo, você se afasta, quer dizer, se afasta do objetivo, do alvo. Errar o alvo, se afastar. Se afastar. O afastamento da lei é pecar. Pecar é afastar-se da lei. E esse afastamento causa infelicidade. Lembrando o seguinte, todo afastamento da lei, a própria lei faz com que a criatura humana tem que, para ser feliz, tem que retornar. Tem que refazer o caminho, tem que se integrar na lei novamente para poder ser feliz. E esse retorno causa suor, muitas vezes lágrimas. Mas são necessárias. São necessárias. Porque não é Deus, não é Jesus, não é ninguém que vai fazer com que eu volte ali. O que eles, porque existe o livre-arbítrio, o que eles fazem, Deus, Jesus, os amigos espirituais, é nos darem força, instrumentos, meios para que nós façamos este movimento de volta. No próximo vídeo, nós vamos apresentar e comentar a última dessas questões sobre felicidade e infelicidade relativas. Parte 3. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima!